Bem-vindos a mais um Iceberg, e dessa vez ele vai girar em torno dos jogos do Sonic e do personagem em si. Eu farei um iceberg específico para Sonic All-Star Racing e Mario e Sonic nas Olimpíadas, por isso eles não terão destaque aqui também, quer dizer, não tanto destaque. A HQ também não terá destaque, caso queiram eu posso fazer futuramente da HQ também, mas antes disso preciso te falar o que é iceberg, qualquer coisa já pule para a camada 1. Bem, iceberg é um tipo de vídeo que visa reunir informações, curiosidades e teorias em torno de um tema. Quanto maior a camada, mais obscuras as coisas tendem a ficar, seja em termos de conhecimento ou de macabra mesmo. E o que falar de Sonic em si? Bem, ele é um ouriço azul e é o protagonista dos jogos Sonic. E existem jogos 2D, 3D, 4D em Xangai, em tudo que é canto, tipo Mario. Só que diferente do bigodudo, o ouriço pega anéis, pode ficar dourado, não sei, o Super Saiyajin. O Mario ele pega a estrelinha e fica lá Super Mario, né? Entre aspas. E o inimigo do Sonic é o Dr. Ovo ou Dr. Eggman. E os cenários são bem gostosinhos, tipo Nostalgic Core. O objetivo principal do nosso personagem nos jogos é deter o Dr. Eggman, um genial cientista maligno cujo maior objetivo é conquistar o mundo e construir seu próprio império tecnológico. A SEGA soube utilizar bem o Sonic em diferentes funções, como atleta e até piloto. Por exemplo, o Sonic SEGA All-Star Racing tem diversos personagens da SEGA, e não são só da franquia do Sonic, tem até o Alex Kidd, cara. E eu passei um bom tempo jogando ele no Nintendo DS, mas ele tem pra PlayStation 3, Xbox 360, Wii, pra celular mesmo, tipo Android, iOS, por aí vai. Depois veio o Team Sonic Racing, que é pra Switch, Xbox One e PS4, mas tem a mesma proposta. O Sonic, Mario e seus personagens como atletas estão presentes nos jogos das Olimpíadas com seu mesmo nome. E tem vários esportes, digamos que é uma franquia crossover que apresenta um sistema de competição com alguns personagens tendo habilidades que beneficiam determinada modalidade, tipo um RPG, sabe? Fora habilidade, pode-se exigir um pouco mais de estratégia por aqui. E são ambos jogos bem divertidos. O Sonic está no Smash Bros. Brawl e a partir daí ele fez outras aparições, como no Smash Bros. Seguinte e no Ultimate. E eu confesso que eu achava difícil jogar com ele, uma das suas características afinal é sua velocidade, então você tem que ter um ótimo controle aqui. Mas outro ponto a abordar aqui é que tem um mito em torno dele e do Tails estarem em Smash Bros. Melee. Mas isso foi porque a revista EGM, naquela época, em um dia 1º de abril, postou que eles poderiam ser desbloqueados. E aí a galera pirou, não é? Você sabe como é que é. Sempre tem emocionados que cultivam um boato. Bem, até hoje, na verdade. Mesmo sabendo que é mentira. Dr. Eggman é o vilão principal de Sonic. E ele é um autoproclamado cientista humano com um incrível QI de 300. Muito talentoso. Infelizmente, em vez de usar o seu poder científico para empreendimentos pacíficos, o Eggman cria planos de domínio mundial. Com ambições e esquemas sempre em crescimento, os seus planos têm variado, desde transformar animais em escravos robôs, a fazer ameaças globais incrivelmente perigosas que têm envolvido a construção de máquinas de guerra, a utilização de dispositivos apocalípticos para ameaçar nações inteiras e a confiança em antigas divindades mitológicas ou abominações monstruosas inclinadas para a destruição. E tudo isso em nome da realização de seus objetivos. Bizarro, né? Sonic Werehog é a forma lobisomem do nosso querido ouriço. Ele aparece em Sonic Unleashed, Smash Bros. Ultimate e outros jogos. E é uma forma bestial que parece um lobisomem, tipo aquele do Ben 10. Eu sempre fui fã dele. Mas essa forma aqui não tem muitos fãs, sabe? Ela foi criada quando Sonic absorveu a força e energia negativa das Esmeraldas do Caos. E nessa forma, o Sonic perde sua velocidade em troca de uma força incrível e braços extensíveis. Ele também ganha um comportamento um pouco mais selvagem e bestial como um lobisomem, incluindo uma voz um pouco mais grave e rouca. É inegável que o design do Sonic foi inspirado em personagens de desenho animado, e uns bem antigos, sendo a junção de Felix the Cat e Mickey Mouse. E quem não conhece o Mickey Mouse, o símbolo da Disney que é sempre muito alegre e corajoso, lembra não só na estatura, mas o rosto em si. Assim como Felix, lá de 1919, esse aqui é mais raro de reconhecer. Os episódios dele eram obviamente bem curtos e mostravam Felix se metendo em enrascadas e saindo delas com inteligência e truques visuais, frequentemente transformando sua própria cauda em ferramenta. Se vocês colocarem eles lado a lado,
pode-se ver que Mickey também se inspirou em Felix, e os três de fato são bem parecidos. Majin Sonic é um easter egg do game Sonic CD, lançado em 1993. Em uma opção extra chamada Sound Test, era possível ver imagens secretas envolvendo Sonic, na maior parte contendo referências a filmes ou etc. Mas caso você colocasse a sequência 46, 12, 25, você iria para uma tela com o Sonic com uma face bem estranha e com uma frase em japonês dizendo: "A diversão é infinita com a SEGA". E no canto inferior direito teria uma assinatura em japonês significando a palavra Majin. Fora tudo isso, a trilha sonora é bem arrepiante. Majin pode ser traduzido de diversas formas, mas talvez a mais comum é demônio. E por causa disso, diversas pessoas acharam que o Majin Sonic era um tipo de demônio que roubava sua alma ou algo assim. A frase também contribui para isso. Mas na verdade, Majin era uma brincadeira para homenagear o Majin, que é um cara que trabalha na SEGA, ou melhor, trabalhava na SEGA, que tinha uma extrema influência com a franquia Sonic. E a face de Majin Sonic é retirada de seu rosto para fazer essa brincadeira. Mas obviamente ficou, bem bizarro. É quase que indefensável o medo que sentimos ao ver essa screen. Muitos consideram que Sonic não é um herói, e tem sentido considerar isso. Afinal, ele não tem um senso de moralidade de herói. Na verdade, seus temas nos jogos de aventura são guiados pelo não importa. Isso é ele dizendo que não se importa com o que os outros pensam, ele vai fazer o que quer fazer, é um estilo meio Luffy de ser. Mas o Sonic é um bom ouriço, o que é diferente de ser um herói. Ele ajuda seus amigos e aqueles em apuros, mas, bem, ele também não está particularmente interessado em se explicar, nem se preocupa com problemas que não podem ser resolvidos quebrando coisas. Mas qual a sua opinião sobre isso? No primeiro jogo do Sonic, o Yuji Naka foi um dos principais programadores por trás do jogo, e muitos outros também participaram do desenvolvimento do jogo. Entretanto, a SEGA dificultou dar os créditos à galera que tanto se dedicou a ele. E a partir daí o Yuji Naka teve a brilhante ideia de esconder esses nomes em uma fonte preta em um fundo também escuro e que só podia ser observado através de códigos. Até porque se ele tivesse deixado escancarado, a SEGA com certeza ia embaçar. Se lembra dos celulares Java? Tem muitos jogos da franquia Sonic para eles, sejam originais ou modificados. E com modificados estou querendo dizer aqueles alterados por fãs. Claro que os originais e os alterados não são aquela velocidade dos jogos originais, até porque os hardwares eram bem diferentes, temos que levar isso em conta. E dentre os originais temos o Sonic the Hedgehog, dividido em duas partes, Sonic Sega All Star Racing, Sonic Unleashed, Sonic Dart, Sonic Fishing e por aí vai. E são adaptações que agradaram, mas lembremos que assim como os Androids e computadores, nem todos os celulares Java rodavam esses jogos, principalmente os 2D e o All Star Racing. Lembro que tinha um amigo que conseguia rodar jogos 3D no celular dele, enquanto meu LGzinho simplesmente não suportava. Mas outros tempos, né? Você sabia desses jogos? O nome de Genossi não parece ser muito conveniente usar em uma obra de arte como Sonic, e isso pode sair pela culatra. Essa foi uma zona descartada em Sonic the Hedgehog 2, mas não se engane, nomes podem ser trocados, tanto é que seu nome depois foi cogitado para ser Cyber City Zone. Essa seria uma zona de 3 atos com tema industrial, mas ela foi cortada devido a restrições de tempo. Essa zona industrial conteria uma paleta de cores violeta e seria repleta de corredores estreitos e poços verticais altos, com os atos 2 e 3 parcialmente inundados. Os recursos dos níveis incluíam elevadores, alçapões, bolas de espinhos acorrentadas, raio laser, armas de sentinela, correias transportadoras, armadilhas para ursos, ventiladores industriais, condutores elétricos e degraus pontiagudos extensíveis, idênticos aos vistos na Mystic Cave Zone. Você já deve ter visto essa figura icônica, e seu nome é Sonic. Até a esquerda parece com Sonic. Em 31 de março de 2010, o falecido youtuber Onyx Heart publicou um vídeo intitulado How to Draw Sonic Hedgehog, contendo imagens da criação da ilustração original de Sonic no Microsoft Paint.
acompanhada por uma versão distorcida e mais aguda da música de Green Hill Zone. A ilustração finalizada tem uma citação que fez referência a uma das provocações de Sonic em Super Smash Bros. Brawl. Come on, step it up! O vídeo original foi removido, mas foi repostado por fãs, especialmente após a morte de Onyx Heart. Então o Sonic se tornou um culto de seguidores na internet, e foi reconhecido inclusive pela própria SEGA, e o design do Onyx Heart em particular foi usado muitas vezes, principalmente nas redes sociais. Mesmo a gente sabendo que é meme a imagem, a história por trás é bem legal. Ser reconhecido por ter feito algo engraçado ou genial é um mérito e tanto. Olhando à primeira vista o amigo do Sonic, o Knuckles, você pode associar a um ouriço, levando em conta que o Sonic é um e eles parecem de certa forma. Mas na verdade o Knuckles é um equidna, e a equidna coloca ovos, e o ouriço desenvolve os filhotinhos dentro do útero. E é interessante como o equidna, junto com o ornitorrinco, é um dos únicos mamíferos que botam ovos. Sendo um dos favoritos de muitos jogadores, eu achei divertida essa curiosidade, particularmente também não sabia. A SEGA e a Nintendo eram os maiores rivais na época do Nintendinho ou NES, se assim quiser chamar. E o Sega Master System era seu concorrente e ele tinha o jogo exclusivo do Ouriço Azul, que já era bem chamativo. Então Jurassic Boy 2 surgiu e basicamente era um clone de Sonic, só que para NES. Claro que ele nem fazia frente com Sonic, além de ser um jogo significativamente mais curto, também não tinha chefes, o que era bem negativo. E eu não sei porquê, mas me lembrei aqui do Adventure Island e os chefes que tinham nele, algo que só mudava o rosto de um para o outro e a velocidade, né, digamos assim, a dificuldade. E em Mario Bros, o Bowser só alternava a dificuldade também. Essas coisas poderiam preencher lacuna aqui no Jurassic Boy 2. Uma pena que não usaram uma estratégia semelhante. O personagem Tails foi criado durante a produção de Sonic 2. Obviamente ele não existia no Sonic 1 e a ideia de dar um parceiro ao Sonic surgiu relativamente tarde no desenvolvimento, mas ainda com tempo suficiente para ser implementado e até jogável. O nome visual de Tails foram resultados de um concurso interno na SEGA do Japão. O vencedor do design foi Yasushi Yamaguchi, que também insistiu para que o nome Miles Prower fosse usado oficialmente. A SEGA queria um nome mais simples e chamativo, então não optou por esse, sim por Tails, que foi usado como o nome principal. E parando para analisar, Tails foi implementado de uma forma bem simples no gameplay. Ele segue o Sonic automaticamente com uma IA bem simples e o jogador podia controlá-lo, mas com muitas limitações de câmera, reforçando o modo às pressas. Sonic Golf DX é um jogo para celular Java disponibilizado pela Puyo Puyo Sega. Adiantando, esse Puyo Puyo é um serviço disponibilizado exclusivamente no Japão e foi o sucessor de outro serviço da Sega chamado Sonic Café. O serviço estava disponível em dispositivos móveis compatíveis com serviços iMod e não pegava em qualquer celular Java por causa disso. E esse é um jogo comum de golfe que lembra muito Mario Golf, tem aquele estilão 3D e a jogabilidade padrão para isso, mas sendo para celular com certeza se torna um jogo bem mais chamativo que para console, principalmente com esses gráficos para celular Java, e não é Android, lembremos, o que é já um baita upgrade. Esse é outro jogo oferecido pelo serviço Sonic Café, que veio antes do serviço Puyo Puyo. Esse também tem somente para celular Java, que tem o iMode. Não é tão surpreendente quando o Sonic Golf DX, que tem aqueles gráficos bem legais 3D, e o nível de rejogabilidade deste jogo aqui não é tão grande, mas é legal ter temas diferentes para o Sonic. Sonic Chronicles The Dark Brotherhood é um jogo publicado pela SEGA e feito pela BioWare para Nintendo DS. E o Sonic Chronicles é um RPG baseado em turnos com elementos de ritmo e tempo, e ele vem com aquela sistemática de exploração e combate. A exploração também pode exigir que um determinado personagem esteja na liderança para que o progresso continue, aproveitando a habilidade especial daquele personagem, seja voando, escalando ou pulando grandes lacunas. E claro, vai ter elementos de quebra-cabeça aqui e ali para tornar o jogo mais dinâmico. Ele tem uma historinha bem legal e que vale a pena conferir, principalmente se você for um fã de RPG semelhante a mim. Sonic Edusoft era para ser um jogo educacional inédito para o Sega Master System, mas acabou sendo cancelado.
E o jogo continha mais de 15 níveis, todos eles envolviam resolução de problemas e para cada um resolvido o seu personagem ia avançando. O Edu aqui é relacionado à educação, mas tem uns que exigem reflexos como trampolim, tem um jogo bugado de balões que nitidamente não foi otimizado, não foi finalizado, uma vez que nunca foi lançado, e os mais conhecidos dessa versão, que eram jogos de adição, multiplicação, combinar letras e combinar números. Esses são somente alguns. Seria legal se tivesse sido lançado, eu acho que esse seria um jogo com um tema bem diferente para o Sonic. Sega Sonic Bros. Foi um jogo de quebra-cabeça com 3 Sonic the Hedgehogs de cores diferentes, com lançamento previsto para 1992 com apenas alguns testes de puzzle. O criador de Bubble Bubble que estava responsável por esse projeto, ele seria um jogo para arcade. Ele era um jogo perdido até 2016, mas somente em 2018 que ele se tornou jogável. Realmente uma relíquia encontrada, e uma pena que não foi lançado também. Sonic Mars é um jogo spin-off, ou melhor, foi um jogo spin-off que nunca foi lançado e seria usado no Sega 32X, que é um complemento do Mega Drive. O projeto foi movido para o Sega Saturn, onde seria gradualmente retrabalhado em Sonic Extreme, que, pasmem, também nunca viu a luz do dia, parece até uma maldição. E não se sabe por que cancelaram Sonic Mars, mas ele parecia um Mario 64 ou algo do tipo. E eu me perguntava se eles ficaram receosos de entrar nessa de parecer um Mario 64. Mas depois eu percebi que na verdade esses jogos seriam lançados antes do Super Mario 64. E era um conceito que muitas empresas já tinham pensado, não era algo exclusivo da Nintendo. Mas de fato a Nintendo foi a primeira que executou. E bem, essa transição para o 3D poderíamos ver em jogos passados, como o Rock Roll Racing de SNES e Mega Drive, o Mario Kart principalmente, e de uma forma bem sutil também em Biker Mice from Mars. Também, que é aquele joguinho, não sei se já jogaram nas locadoras aí da vida, pegaram essa época, mas ele é assim. Eles não chegam a ser um Mario 64, claro, principalmente porque eram de um console antecessor, mas como davam um indício dessa transição de tela em personagens cartunescos, muitos já ligaram os faróis para algo que poderia dar certo, e que a SEGA poderia ter sido a primeira a introduzir, bem, se tivesse a fórmula. A Tiger Electronics foi uma empresa de brinquedos americana, e ela tinha tipo um brinquedo parecido com um minigame para nós. A SEGA acordou com eles de fazer uns jogos do Sonic para o portátil, e obviamente eles não chegavam nem no dedão do pé dos jogos de Sonic para console de mesa. Eles eram bem zoados, e os jogos da Tiger Electronics com Sonic eram versões extremamente simplificadas, feitas para entreter de forma rápida e barata, sem a ambição de reproduzir a experiência real dos consoles. Geralmente continha apenas os botões esquerda, direita, pulo e ataque. E o hardware eram praticamente 3 abelhas de uma pilha, a título de curiosidade. Claro que é zoeira, pessoal, não leva a sério. Esse é um jogo hack de Sonic. O Somari substitui completamente o Sonic com movimentos únicos. E aqui temos o encanador bigodudo no lugar do ouriço. E é bem estranho ver ele nesse estilo mais fast. Ele tá com mau humor aqui, né? Enfim, até o giro é bizarro, mas confesso, é até engraçado. E tem vários Somaris desenvolvidos de formas diferentes e com fases completamente diferentes também. E claro, Somari é a união de Sonic e Mario. Olha só que perspicácia. Essa curiosidade é bem divertida, isso porque ela nasceu da aparência do Dr. Eggman e de uma forma bem estranha. Quando ele ficou de cabeça para baixo em uma máquina aracnídea no jogo Sonic Mania, algumas pessoas confundiam com um personagem que não foi apresentado ou até sabiam que era ele e achavam fofinho como ele ficava. E a partir disso, criou-se a ideia de que na verdade ali não era o Dr. Eggman, e sim Omelette, sua sobrinha. Aí vem a lore dela. Ela é a filha artificial megalomaníaca criada nos anos da loucura induzida pelo isolamento do Dr. Eggman após seu exílio. Tenho que respirar um pouco. Como um robô construído pelo Dr. Eggman, ela tem durabilidade e a resistência praticamente inesgotáveis para passar muitos anos sem descanso. E ela foi criada para ser a comandante de suas forças robóticas. A Omelette possui um computador tático integrado que lhe permite comandar vários robôs do Império Eggman simultaneamente. E esteve à frente da Fortaleza Alada durante suas viagens, supervisionando suas operações diárias. Cara, muito louco. A galera pensando nas histórias assim, muito louca mesmo. Mas massa demais.
No jogo de Sonic Riders temos um personagem bem interessante, Jet, o Falcão, e além de ter um visual maneiro e ter uma cor que é de certa forma rara no mundo de Sonic, ele parece o Sonic. E no YouTube tem sprites 2D dos personagens Sonic e Jet se confrontando, e alguns assumem que ele iria aparecer nos jogos anteriores para uma corrida contra o Sonic, no modo mais Hello Alex Kidd possível. Mas claro que são só boatos, o personagem é mais popular ainda em outros países, mas tem uma cor bem brasileira. Bora viralizar esse vídeo para termos ele como mascote aqui do canal, eu gostei dele. Às vezes, alguns nomes são dados de propósito e eles têm um significado oculto, e é o caso do nome da molécula que homenageia o Dr. Eggman. O nome real do vilão é Ivo Robotnik, e seu nome está presente em uma molécula super importante. O Robotnik-Nin foi descoberto por cientistas e usado em pesquisas científicas, e ela foi descrita em estudos publicados como um possível inibidor da via de sinalização Hedgehog. E esse nome Hedgehog, te lembra algo? A via está relacionada ao desenvolvimento celular e a certos tipos de câncer. O Hedgehog é usado para controlar o crescimento e desenvolvimento das células, e essa via obviamente é muito importante quando estamos nos formando ainda no útero, mas se ela funcionar errado depois que nascemos, pode causar câncer. Então o Robotnik-Nin é estudado porque pode ajudar a impedir que certos tipos de câncer cresçam, já que ela desliga essa via quando ela está ativada de forma errada. Isso é bem legal, né? A mochila Harry Potter Obama Sonic é um item de mercadoria pirata que se tornou um meme na internet devido à sua combinação inusitada de personagens. O nome da mochila faz referência a Harry Potter, Barack Obama e Sonic. Não tem nada a ver, né, os três. Embora a imagem não represente diretamente esses personagens, ela é frequentemente mencionada em discussões sobre produtos piratas e combinações de marcas improváveis. Além disso, a popularidade da mochila inspirou a criação de uma criptomoeda chamada Harry Potter Obama Sonic 10 Inu. E é muito louco como uma pequena coisa pode tomar grandes proporções. Em 1991, a revista italiana de jogos The Game Machine publicou um artigo discutindo a adaptação do Sonic the Hedgehog original para vários computadores domésticos, principalmente o Commodore Amiga. O jogo seria publicado pela Asgold e provavelmente teria sido lançado em junho de 1992. No entanto, nunca foi lançado, possivelmente devido a algum desentendimento entre a SEGA e a Asgold nos bastidores. Nunca ficamos sabendo, mas isso é cogitado. Existem algumas imagens que parecem ser do jogo para esse port, mas nada confirmado. Algumas revistas publicaram imagens diferentes e daí nasceu um conflito. É real? Não é? Bem, o fato é que essa versão do jogo foi discutida na época, mas nunca foi para frente. Boom the Cat é um bicho bizarro, digno de ser um personagem das histórias do Stephen King. Ele aparece no Adult Swim This House Has People in It, ou Essa Casa Tem Pessoa Dentro. Boom é um personagem fictício dentro desse universo e parte de um programa de TV e videogame que existe no mundo da narrativa. Cara, ele é um Sonic muito bizarro. Ele é descrito como um gato, olha só, um gato azul muito rápido que come lixo e sofre de diarreia crônica, o que causa bagunça na casa da família 00437. E tanto Jackson quanto Tom, que são personagens dessa série, sei lá como é que eu digo isso, esse curta, que são os membros da família, e eles gostam desse personagem aqui, é esse aí mesmo. Mas ele, de fato, é bizarro e desconfortável, sei lá. Não vou falar nada, próximo. O Trident Demo Disc é um disquete ou CD de demonstração que era distribuído junto com as placas de vídeo da Trident Microsystems, uma empresa muito ativa nos anos 80 e 90 na área de componentes gráficos para computadores, e seu intuito era justamente mostrar a potência desses componentes. Muitos CDs faziam isso justamente com jogos, que era o mais comum. Um deles é quase uma lenda e se perguntamos se realmente era oficial ou foi um CD criado por fãs algum tempo depois. E ele trazia justamente alguns jogos da SEGA, tinha até a logozinha da SEGA, e tínhamos o Sonic presente aqui, mas tínhamos o Sonic Schoolhouse, não o Sonic Plataforma, The Hedgehog. E de toda forma, é estranho vermos para o Windows 95 um CD desse, uma vez sendo oficial, até porque naquela época a Microsoft era uma rival da SEGA, então as coisas não batem muito. O
que realmente tende ao lado de que fãs criaram esse CD, coisa do tipo, algum tempo depois. Ou até na época, quem sabe. Esse último tópico aqui eu balancei. Mas eis aqui. Sonic Passion foi um fórum online notório por reunir pessoas que afirmavam sentir atração romântica ou sexual por personagens da franquia Sonic the Hedgehog. O site ficou conhecido por suas discussões e conteúdos de natureza altamente sexualizada envolvendo personagens como o Sonic, Shadow e Amy Rose, frequentemente misturando fetiches diversos e temas controversos. O fórum ganhou notoriedade da internet por volta dos meados dos anos 2000 e era frequentemente citado em discussões sobre fandoms extremas e comportamento online comum, bem comum nisso, viu? Usuários de outras comunidades frequentemente compartilhavam links e capturas de tela do site, expressando choque ou zombaria diante do conteúdo encontrado. Além das discussões explícitas, o fórum também foi objeto de críticas por promover fantasias envolvendo personagens antropomórficos em contextos sexualizados, o que levantou debate sobre os limites da expressão dentro de fandoms e a responsabilidade das plataformas em moderar conteúdos sensíveis. E é tudo muito bizarro nesse negócio. Pelo seu bem, simplesmente não pesquise. Bem, é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Em breve mais conteúdo sobre jogos. Eu tô pensando aí qual será o próximo alvo. Provavelmente, se for o jogo, vai ser o Naruto Ultimate Ninja 5 de PlayStation 2. E eu espero que vocês gostem também. É isso. Fiquem com o God sempre e até a próxima.